Irmãos, nós começamos a semana passada a estudar o livro de Filemão, a carta a Filemão, e aí nós vamos dar prosseguimento hoje à noite, então, tá bom? Algumas coisas que nós já entendemos a respeito da carta, semana passada fizemos uma breve introdução, né? Não dá para a gente ver tudo, principalmente quando falamos sobre o autor, né? A vida do apóstolo Paulo, ela é muito bem explicada na palavra de Deus, embora tenha alguns detalhes sobre a vida dele que a gente não sabe, nós não sabemos porque a palavra não menciona, mas aquilo que a Bíblia fala sobre Paulo é muito extenso, é muita coisa, né? Então, com certeza a gente é muito abençoado pela vida do apóstolo. Mas nós vimos então a respeito do autor. O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Filemão, né? Nós vimos que ela foi escrita aproximadamente aí meados entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, tá? Então no primeiro século, né, essa carta foi escrita, né? Paulo ele estava na companhia de Timóteo quando ele escreveu. Se você ler Atos capítulo 28, os últimos 2 versículos do último capítulo de Atos, é mencionado ali que o apóstolo Paulo ele estava em prisão domiciliar. E aí parece que de alguma forma, tanto pelo fato dele ter Timóteo ali com ele, né, ele escrevendo essa carta, como também pela forma que é apresentada aqui a respeito de Onésimo, que é aquele por quem Paulo intercede, né? Então dá a entender que Paulo ele tinha essa liberdade para receber visitas durante esse tempo, esses 2 anos que ele esteve preso ali naquele lugar, lá em Roma, né? Então aí nós entendemos, né, que nós vamos ver aqui que Onésimo, ele esteve com o apóstolo Paulo, né, e eles tiveram um bom contato ali, nós vamos estar vendo isso na carta, né? Então Paulo escreveu enquanto ele estava preso, né, e é muito interessante pensarmos que enquanto Paulo estava preso, é que ele gerou Onésimo. Então a gente vai ver a forma com que Deus ele transforma, muitas vezes Deus transforma essas lutas que nós temos, essas dificuldades que a gente tem, em bênçãos. Ele consegue usar as nossas dificuldades até mesmo para ser uma bênção, para sermos bênçãos na vida de outras pessoas, né? Então nós vimos que o destinatário, a carta foi escrita para Filemão, né? Filemão, ele parece ser alguém aqui, pela forma que ele é descrito aqui, Filemão ele parece ser alguém que tinha posses, né? Alguém que tinha bens, inclusive escravos a seu serviço. E aí nós vamos ver então que Onésimo, né, o que nós entendemos aqui é que Onésimo ele era um desses escravos, mas que havia fugido do seu senhor. E aí então ele tem esse encontro com o apóstolo Paulo lá em Roma. Ele escreve a Filemão, a uma mulher chamada Áfia, que é descrita como uma irmã amada, Arquipo, né, também, que inclusive é mencionado em Colossenses capítulo 4, se eu não me engano, versículo 17, esse Arquipo é mencionado lá, como sendo, né, o apóstolo Paulo ele escreve à igreja em Colossenses e diz para Arquipo, né, a respeito de Arquipo, Paulo diz, olha, fala para Arquipo, para ele prestar atenção no seu ministério diante de Deus, para que ele o cumpra. Então ele é incentivado pelo apóstolo Paulo a cumprir o seu ministério. E não só isso, mas é interessante também que se você notou no versículo 2, que Filemão, parece que Filemão tinha uma igreja que se reunia na sua casa. E essa igreja também recebe essa carta. Então essa carta deveria ser lida por Filemão, por Arquipo, né, não tem acento, né, Arquipo ou Arquipo, né, por Áfia e pela igreja que se reunia na casa dele. Eu li num documentário que existe uma probabilidade, né, de Áfia ser esposa de Filemão e Arquipo ser filho. Não sabemos, não é mencionado aqui, mas é uma possibilidade a se pensar, né, porque ele escreve a Filemão, ele fala sobre uma irmã amada chamada Áfia e ele fala sobre alguém chamado Arquipo e uma igreja que se reunia na casa deles. É uma probabilidade, né? De repente você tem ali o marido, a esposa, o filho e uma igreja que se reunia na casa deles. Não sei, pode ser, né? Mas a Bíblia não fala claramente a respeito disso, tá bom? O assunto, nós vamos ver aqui então que Onésimo, ele era um escravo que havia fugido de Filemão,
E parece que ele causou alguns prejuízos e Paulo intercede pela vida dele. Vamos fazer a leitura então? Nós vamos ler, irmãos, nós lemos até o versículo 3 da semana passada. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco maior, versículos 4 até o 21, tá bom? Versículos 4 a 21, livro de Filemão, carta a Filemão, versículos 4 a 21. Vou fazer a leitura para a gente poupar tempo, e aí tenta pegar aqui alguns detalhes que a gente vai mencionando aqui no decorrer do estudo, tá bom? Então diz assim: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo ou escravo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. A gente vai ler até aqui, semana que vem nós vamos ler o restante, que aí a gente vai fazer uma conclusão aqui, tá bom? Mas irmãos, é muito interessante quando a gente vê aqui a intercessão do apóstolo Paulo pela vida do Onésimo, e tem alguns detalhes aqui que se a gente fazer uma leitura corriqueira, a gente não pega. Então por isso que é tão importante a gente pegar e parar e analisar e meditar palavras que são usadas, a forma com que é escrita essa carta, né? Então lembra, isso aqui é uma carta que foi escrita para alguém. Paulo, na presença de Timóteo, escreveu essa carta, e aí essa carta foi enviada para Filemão. Paulo faz um pedido a Filemão nesse trecho que a gente leu. Nós vamos ver detalhadamente que pedido foi esse. Existe um assunto central na carta. Sempre que a gente lê, eu não sei se os irmãos têm notado, mas sempre que a gente lê um trecho, a gente resume, né, todo o texto numa frase. Essa frase a gente chama de grande ideia. O que é uma grande ideia? É uma ideia, porque nós temos algumas ideias que nós vamos ver aqui, que são mencionadas nesse texto. E uma grande ideia é o resumo de todas essas ideias que nós encontramos. Na semana passada nós vimos 3 ideias, e aí nós vimos uma grande ideia que resume. E aí hoje nós vamos estar vendo. E essa grande ideia que nós vamos ver é: o apóstolo Paulo intercede pela vida do irmão Onésimo, confiante na fé e no amor de Filemão a Cristo, no seu apreço pelo amor fraternal e no seu bom relacionamento cristão com o próprio apóstolo Paulo. A gente vai ver, basicamente o que nós lemos é isso, vai falar a respeito disso.
Então Paulo ele faz um pedido para Filemon, e ele tem essa confiança de fazer esse pedido baseado em quê? Baseado no amor e na fé que Filemon tinha no Senhor Jesus, baseado no apreço, pelo amor fraternal que Filemon também tinha, e baseado no relacionamento que ele tinha com o próprio apóstolo Paulo. A gente vai ver que Paulo tinha uma certa confiança, uma intimidade a mais com esse homem, a ponto de fazer um pedido ousado. Paulo faz um pedido aqui muito ousado, e a gente vai ver a respeito disso, tá bom? Então, como que a gente chega nessa ideia ali, que seria o resumo desse trecho que a gente leu, versículos 4 a 21? Baseado em 3 divisões. A primeira divisão que a gente tem é os versículos 4, 5 e 6. E o assunto que a gente leu aqui é: Paulo ele escreve a carta confiando no amor e na fé de Filemon a Jesus Cristo. Por isso ele escreve essa carta. Ele teve essa confiança de escrever essa carta porque ele sabia que Filemon não era qualquer pessoa. Ele era alguém que tinha amor e fé no Senhor Jesus Cristo. Tá? Então ele fala aqui, dá graças a Deus pela vida dele, e aí o versículo 5 nós vemos: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Para com o Senhor Jesus Cristo e também para com todos os santos, que nós vamos ver o relacionamento dele com os demais irmãos. Ele prezava o amor fraternal. Então esse amor e a fé que Filemon tinha pelo Senhor Jesus era conhecido do apóstolo Paulo, e é baseado nisso que Paulo tem essa confiança. Filemon ele era um irmão compromissado com Cristo e um exemplo para nós. Nós encontramos isso e nós falamos na semana passada. Filemon, no versículo 1, Filemon ele é chamado de cooperador. Paulo chama ele nosso cooperador, e não é à toa, porque ele era alguém que cooperava para o evangelho. Filemon ele trabalhava junto com essa mulher chamada Áfia, que ela foi colocada aqui, não à toa, mas como uma amada irmã, como alguém que era amada por todos. Ele também trabalhava junto com Arquipo, e ele diz ali nosso camarada. Quando ele coloca esse trecho, nosso camarada, é o mesmo que dizer companheiro de lutas. Tem até algumas traduções que traduziram dessa forma, porque esse é o sentido. Quando fala nosso camarada, é alguém que está junto nas lutas, um companheiro de lutas. E não só isso, mas você vê o compromisso dele com Cristo, porque havia uma igreja que se reunia ali. Então tudo isso mostra para a gente o compromisso dele com o Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante. Nós não sabemos muito sobre esses irmãos que foram mencionados aqui. A Bíblia não fala muito a respeito deles. Eu mencionei que Arquipo ele é mencionado em Colossenses 4,17. Alguém que tinha um ministério e alguém que foi incentivado pelo apóstolo Paulo a cumprir seu ministério. É o que nós sabemos sobre esse homem. A Bíblia não fala detalhes, mas o que nós sabemos é que Filemon ele trabalhava em conjunto com esses irmãos aqui. Por quê? Porque Filemon tinha um ministério. Então, se nós irmos por essa linha de pensamento, nós podemos dizer que Filemon era um líder. Ele era um líder, alguém que trabalhava junto com outras pessoas. Filemon ele era um irmão amado pelo apóstolo Paulo. Nós vemos no versículo 4. Paulo dava graças a Deus cada vez que ele lembrava de Filemon. Tá bom? Agora, o versículo 5 que nós lemos, ele é a chave. Por que ele menciona tudo isso sobre Filemon? Porque Filemon era alguém que tinha o amor e a fé no Senhor Jesus Cristo. E é baseado nisso que Paulo escreve essa carta, que Paulo tem essa liberdade para fazer esse pedido ousado para Filemon. É baseado nisso, tá bom? Então, essa obra que Jesus havia feito na vida de Filemon, resplandeceu diante de todos, através do amor fraternal também, que o impulsionou a fazer o bem. Por isso, nós temos uma segunda ideia aqui, que vai do versículo 7 até o 16. Agora nós vamos ver aqui que pedido foi esse, Então Paulo faz um pedido confiando na misericórdia e no amor fraternal de Filemon pelo irmão Onésimo.
Então Paulo, ele vai fazer um pedido ousado aqui. Primeiro, por que Paulo tem essa confiança, essa ousadia de fazer esse pedido? Porque ele confia na fé e no amor de Filemão a Cristo. E agora ele confia na misericórdia e no amor fraternal de Filemão pelo irmão, né? Eu fiz questão de colocar ali irmão Onésimo, porque antes ele não era, mas aqui vai ficar claro para nós que agora aquela não era qualquer pessoa, não era qualquer escravo fujão, agora é o irmão Onésimo, e isso é muito importante, né, nós considerarmos isso, tá bom? No versículo 7, você viu ali o que disse? Ele fala, porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. As entranhas dos santos foram recriadas. Então, Filemão era alguém que tinha amor fraternal. Era alguém que se preocupava com os demais irmãos. E isso é um exemplo para nós. E lembrando, irmãos, se preocupar com o irmão não é simplesmente dar tapinha nas costas e abraço e tal e dizer você é uma bênção. Não, muitas vezes se preocupar com o irmão é você chegar para ele e falar, irmão, você está falhando, vem, a gente precisa ir juntos e ver a Cristo. Muitas vezes é isso, essa é uma demonstração de amor, né? A gente tem aquela facilidade de dizer que amamos, né? Nós cantamos hoje aquele hino, amor fraternal, né? Nós temos essa facilidade de falar assim, eu amo os irmãos, mas a gente vê um irmão andando errado, a gente não tem aquela confiança e ousadia de chegar e dizer, irmão, isso não está certo, vem cá, eu vou te ajudar a fazer o certo. Não é simplesmente chegar e repreender. O hino que nós cantamos, ele fala ali, né, olhar com ousadia, olhar com simpatia os erros de um irmão. Não entenda esse trecho que a gente cantou, não entenda como se simpatizar pelo erro do irmão. Não, a gente não pode se simpatizar pelo erro, mas no momento de chegar ao irmão, isso tem que ser com amor e com simpatia, não pelo pecado, mas pelo irmão. Por quê? Porque o amor fraternal nos faz fazer isso. O que nós temos hoje são pessoas que dizem, eu amo os irmãos, mas não pratica esse amor. A gente vê isso na palavra de Deus, irmãos, em todo lugar. O próprio Deus é o perfeito exemplo disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus Cristo nos amou de tal forma que deu a sua própria vida. Jesus falou isso em João capítulo 15, né? Ele deu a própria vida pelos seus amigos, por nós. Entende? E aí, se nós amamos os irmãos, o que nós estamos fazendo? Então é baseado nesse amor que Paulo escreve para Filemão. Porque Paulo sabia que Filemão sentia amor pelos irmãos, e é por isso que ele fala ali, né, a respeito disso, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Sempre que a Bíblia fala sobre entranhas, está falando do íntimo, do coração, tá? Isso aqui era muito usado, né, no passado, né, nos tempos bíblicos, quando fala entranhas, mas aqui se refere a coração. Algumas traduções até colocaram como coração. Tá bom? E quando ele fala ali sobre as entranhas, né, ou seja, o íntimo, o coração dos santos foram recriados, isso significa reanimados, tá? É nesse sentido ali, reanimados. Então, através da vida de Filemão, corações de outros irmãos foram animados ou reanimados. Parece que Filemão, ele era alguém, aquela pessoa que chegava e se preocupava com o irmão e falava, irmão, vamos lá, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento, eu vou junto. Então ele fortalecia, ele reanimava o coração de muitos irmãos, né? Isso é muito interessante. A gente vê essa intimidade do relacionamento de Paulo com Filemão, não sei se você viu ali nos versículos 8 e 9. Ele fala ali no versículo 8, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, Filemão, ainda que eu tenha muita confiança para te dizer o que você deve fazer, para ditar as regras, para te falar qual é o melhor caminho que você tome. Então isso mostra para a gente uma certa intimidade que Paulo tinha com esse homem. Isso aqui não é qualquer pessoa. Aí por isso ele fala, então olha, eu tenho autoridade para te dizer o que você deve fazer. Versículo 9, todavia, porém, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou,
Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu fico chocado com esses detalhes, né? Eu fico maravilhado com esses detalhes que a gente vê aqui. Então, Paulo diz assim para Filemão: Filemão, ainda que a gente tenha um bom relacionamento e tenha uma confiança no ponto de eu te falar o que você deve fazer, mas olha, eu te peço por amor a esse Paulo, o velho, esse prisioneiro aqui, esse prisioneiro de Jesus Cristo. Então eu te peço por amor a esse velho, a esse prisioneiro, né? Então é muito interessante, né, a gente ver esse grau de intimidade entre os dois. E aí então ele está fazendo aqui uma preparação para já lançar o pedido. Qual é esse pedido que Paulo ia fazer para Filemão, né? E aí ele revela no versículo 10, que é um versículo muito importante para nós aqui. Ele diz, então o que ele pede? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Agora foi revelado. Paulo ele vai falar, ele revela aqui o motivo da carta. Pedir por Onésimo. E aí ele vai mostrar aqui, ele vai desenrolar aqui então que pedido era esse, né? Mas uma coisa interessante então é que Paulo, o motivo da carta é que ele intercede por Onésimo, mas quem era Onésimo? Ele diz que gerei nas minhas prisões. Como assim gerei? Aqui não está falando de nascimento físico, né, de uma mulher, uma mãe que gera uma criança, é espiritual. Enquanto Paulo estava na prisão, ele gerou uma alma. E na verdade, quando a gente lê as cartas da prisão, né, as cartas que Paulo escreveu estando na prisão, na verdade nós vemos que o apóstolo Paulo, ele entendia perfeitamente que Deus tinha um plano por permitir que ele estivesse preso. Eu mencionei na semana passada Filipenses capítulo 1. Se você ler Filipenses capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele deixa claro ali que o evangelho chegou a lugares que não chegaria se ele não estivesse preso. E um exemplo disso é que o evangelho chegou até a guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador, os guardas do imperador, aqueles, né, da alta patente, a guarda pessoal ali do imperador. Então Paulo, ele escreve exatamente ali em Filipenses, que se ele não estivesse preso, muito provavelmente, como que esse evangelho chegaria até a guarda? Como que esse evangelho chegaria até lá? Se ele não tivesse preso, muitos irmãos também não seriam incentivados a pregar o evangelho com mais ardor, com mais força. É o que Paulo diz em Filipenses também, que pelo fato dele estar preso, muitos irmãos se dispuseram, pelo testemunho dele de estar preso e ainda continuar firme no Senhor, muitos irmãos foram encorajados a continuar servindo a Deus e ainda ir além, né? Eles foram encorajados a compartilhar o evangelho com mais ousadia, por causa da prisão de Paulo. Irmãos, eu não sei se você consegue enxergar, mas isso mostra para a gente uma grande verdade. Porque o apóstolo Paulo, ele poderia estar preso, se lastimando, né? Caído numa autocomiseração, dizendo, ai de mim, coitado de mim, estou servindo ao Senhor e o Senhor me coloca numa prisão. Não, mas Paulo, ele sabia que tudo é permissão do Senhor e Deus tinha um plano especial pelo fato dele estar preso. Então, na verdade, quem colocou Paulo na prisão não foram os guardas, aquilo foi permissão de Deus. Por quê? Deus tinha um plano para o apóstolo Paulo naquele lugar, naquele momento, durante todo o tempo que ele esteve preso. E um desses planos foi a salvação de Onésimo, porque Onésimo foi até ele. Paulo apresentou o evangelho e por isso Paulo diz que eu gerei nas minhas prisões. Ou seja, Onésimo, é o meu filho na fé. É o meu filho na fé.
Se todos nós pensássemos por esse lado, irmãos, a gente veria o propósito de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida. O propósito de Deus nas nossas dores, o propósito de Deus nos problemas de saúde, os propósitos de Deus nas adversidades, nas tempestades que a gente enfrenta. Por quê? Porque tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. De repente, o seu sofrimento é o mesmo sofrimento que alguém sente. E você pode ser usado por Deus para poder consolar aquele que sofre também. Mas a gente não pensa dessa forma, né? A gente fica se lamuriando, se lastimando, né? Ai, tadinho de mim, estou sofrendo, puxa vida, por que Deus permite coisas assim? Não, irmãos, então Paulo sabia que Deus tinha um propósito, um plano muito maior que ele conseguisse enxergar. E um desses planos foi logo a salvação de um escravo fugitivo, alguém que fugiu lá do seu senhor, né? Então, é muito interessante, né, quando a gente para e reflete a respeito dessas coisas, né? Isso é muito importante para a nossa vida. Então, Paulo revela aqui o motivo da carta. Nós lemos ali, né, se você olhar os versículos 11 e 12, Paulo ele diz que Onésimo antes era inútil. Por que inútil? Porque ele era um escravo fugitivo. É como se Filemão tivesse todo o direito de dizer, de pensar nele e falar assim: ele não me serve mais. Fugiu, então que vá embora e passe fome. Não me serve mais. Só que Paulo diz nos versículos 11 e 12, diz assim: antes Onésimo era inútil, mas agora ele é muito útil, não só a ti, mas também a mim. Onésimo agora é útil. Por quê? Porque agora não é um escravo fugitivo simplesmente, agora é um irmão em Cristo. E baseado nisso, Paulo diz: recebe ele, né? Por isso ele fala no versículo 12: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. A palavra de novo aqui. Paulo fala: Filemão, torna a recebê-lo, ou seja, recebe ele novamente, recebe ele como o meu coração, como se fosse eu mesmo, eu próprio. Recebe ele. Essa intimidade que a gente tem, Filemão, recebe como se fosse a mim, como se você estivesse recebendo a mim. Por isso Paulo fala, né? Então, mas torna a recebê-lo, né? Nos versículos 13 e 14 que a gente leu, irmãos, olha só o que ele fala então. Ele fala, torna a recebê-lo, né? Aí o versículo 13: eu bem o quisera conservar comigo. Quem? Onésimo. Eu queria que Onésimo ficasse comigo, porque ele é útil, como diz o versículo 11, né? Para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Ou seja, ele fala assim: olha, eu bem queria que Onésimo permanecesse comigo, porque ele me é útil, como se fosse um enviado por ti para me servir, como se fosse um enviado por ti. Mas aí, lembra, Onésimo pertencia a quem? A Paulo? Não, a Filemão. Por isso Paulo escreveu o versículo 14: mas nada quis fazer sem o teu parecer, ou seja, sem o teu consentimento, para que o teu benefício, ou seja, essa ajuda que você me daria, esse benefício que você me daria, me cedendo, Filemão, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque pela intimidade dos dois, a intimidade entre Paulo e Filemão, dá a entender que se Paulo escrevesse dizendo assim: Filemão, Onésimo está comigo, ele fugiu de você, mas agora eu o gerei, ele é um novo irmão em Cristo, ele me é muito útil, e aí com o teu consentimento eu vou ficar com ele. E Filemão, muito provavelmente, pelo teor da carta, a forma que é descrito o relacionamento entre os dois, Filemão, ele escreveria de volta para o apóstolo Paulo, dizendo assim: Paulo, tudo bem, pode ficar com ele, agora ele é seu. Mas Paulo não quis abusar, né? Abusar disso, abusar da bondade de Filemão. Então ele fala: olha, eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, porque eu não quero nada forçado, mas voluntário. Se é para você me ajudar, que seja voluntariamente, né? Voluntariamente. Então é interessante, irmãos, como que Paulo confiava
né, em Onésimo, eles tinham esse relacionamento, né? E é muito interessante como Paulo confiava em Deus. Porque olha só, lembra que a gente está vendo aqui que Deus tem um plano maior para as coisas que nos acontecem? Mostrou aqui o plano de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele foi preso, compartilhou o evangelho com tantas pessoas que ele talvez não conseguiria compartilhar se ele não estivesse preso, inclusive Onésimo. Mas aí nós vemos o plano de Deus na vida de Onésimo. Agora nós vamos ver o plano de Deus na vida de Filemão. O plano revelado de Deus na vida de Onésimo e de Filemão. Ele vai mencionar aqui no versículo 15 e 16. Olha que interessante, irmãos, isso aqui é muito interessante. Então ele fala assim, olha, porque bem pode ser, ou seja, pode ser, existe uma possibilidade que Onésimo, né, que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, pode ser que Onésimo foi permitido por Deus, né, Onésimo fugir de você por um tempo, para que você pudesse o receber de volta permanentemente. Mas como? Versículo 16. Não já como servo, antes, mais do que servo, mais do que um escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, servidão, né, escravidão, como no Senhor, espiritual. Olha que interessante, nesses dois versículos, 15 e 16, a ideia que Paulo está transmitindo é a seguinte, Filemão, pode ser que Onésimo tenha fugido de você por um tempo, para que você pudesse ter a oportunidade de recebê-lo de volta permanentemente, mas não como escravo, não simplesmente como um escravo fujão, mas agora como um irmão em Cristo, uma nova criatura, alguém que foi salvo pelo Senhor Jesus, alguém que é amado, né? Tanto de mim quanto de você, porque antes o relacionamento era só senhor e escravo, agora tudo mudou, não é mais senhor e escravo, o relacionamento agora é fraternal, é irmão em Cristo. Quem sabe se Onésimo não tivesse fugido, ele não teria ouvido o evangelho. Se ele tivesse fugido e não tivesse esse contato com o apóstolo Paulo, ele seria um fugitivo até esse momento aqui. Mas agora é um irmão em Cristo. Então você vê como é que Paulo mostra para Filemão, né? Filemão, talvez esse era o plano de Deus. Talvez foi por isso que ele fugiu, para que chegasse aqui e ouvisse o evangelho. E agora você pode recebê-lo de volta, não simplesmente como um escravo, mas como um irmão em Cristo, né? Então é muito interessante, irmãos, Deus ele abre os olhos, né, de Filemão através dessa carta, fazendo com que ele entendesse que nada foge do controle de Deus, e que até mesmo nas frustrações, porque imagina, Filemão, com certeza ele ficou frustrado aqui, era um escravo a menos. Então mesmo nas frustrações, nas calamidades e nas tempestades, Deus é sempre Deus. Deus sempre está onde Ele está nesse momento, no trono. Deus nunca sai do trono. Esse rei nunca perde a coroa. O nosso Deus, Ele sempre é soberano. Nada foge do seu controle. Embora a gente pense nisso dessa forma com as nossas atitudes de vez em quando, né? Mas nada foge do controle de Deus. E a gente vê isso claramente aqui. O plano de Deus era a salvação de Onésimo e a oportunidade que Filemão tinha de receber ele de volta como um irmão em Cristo, né? A gente tem aquele ditado muito popular, né, que após a tempestade sempre vem a bonança, né? Primeiro vem a tempestade, mas depois tem a bonança. Filemão perdeu alguém, perdeu um escravo, era um trabalhador a menos lá no seu serviço. Com certeza isso é perda.
Mas agora ele tem a oportunidade de receber de volta não somente um escravo, mas um irmão em Cristo, né? Então ele tem essa oportunidade. Para a gente fechar, a terceira ideia que a gente tem é, agora, Paulo faz um pedido confiando no seu bom relacionamento com Filemão, na confiança que ele tinha com Filemão, no relacionamento entre Paulo e Filemão. Olha lá, ele vai mencionar aqui para a gente no versículo 17, né, ele mostra aqui esse relacionamento. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. A gente não tem, às vezes a gente fala dessa forma, né? A gente não tem costume de falar assim. Se você é meu amigo, por favor, não faz isso não, né? Se você é meu amigo, faz isso por mim, por favor. A gente tem essa mania de falar, né? É o que Paulo está falando. Filemão, se você realmente é meu companheiro, recebe ele de volta, como se você estivesse recebendo a mim. Você me ama? Amém. Ama ele também, como se você estivesse amando a mim. É interessante como é que ele mostra isso, né? E olha comigo, por favor, com muito carinho, o versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Gente, a hora que chegou nesse versículo 18, eu fiquei maravilhado com isso aqui. Porque Paulo está dizendo assim para Filemão: Filemão, se o Onésimo te causou algum dano, não é mencionado aqui, pode ser que ele tenha roubado, se ele te deve alguma coisa, né? Se ele fez algum mal a você, e com certeza Filemão ele sofreu o dano porque, conforme eu disse, é um escravo a menos para trabalhar. Então Filemão, muito provavelmente, ele estava perdendo dinheiro, né? Então Paulo fala: se Onésimo te causou algum problema, põe isso na minha conta. Põe isso na minha conta. Eles tinham tanta confiança e intimidade um com o outro, a ponto de Paulo assumir toda a dívida que provavelmente Onésimo tinha com Filemão. Paulo assumiu a dívida. Por quê? Primeiro, porque Paulo amava Onésimo, irmão em Cristo, agora irmão, o irmão Onésimo. E segundo, porque Paulo tinha uma imensa confiança e intimidade com Filemão. Então ele diz para Filemão: Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, eu assumo a dívida. E isso é tão importante, irmãos, esse versículo, porque a gente tem aqui uma teologia muito perfeita. Porque quem foi, vamos nos colocar agora, aplicar isso para nós. Quem foi que assumiu a nossa dívida? Nós estávamos em débito contra quem? E quem assumiu a nossa dívida? Você consegue enxergar aqui que não é à toa que a carta foi escrita dessa forma? Nós temos aqui claramente, irmãos, uma teologia de Cristo aqui. Porque quem fez exatamente a mesma coisa por nós? O Senhor Jesus Cristo. Ele fez a mesma coisa, ele assumiu a nossa dívida. E é muito importante a gente pensar nisso, porque a Bíblia fala, tem um versículo muito importante em Colossenses 2,14, que fala exatamente o que Cristo fez, e é isso que ele fez por nós. Colossenses 2,14 diz assim: havendo quem? Cristo, se você leu os versículos anteriores, está falando de Jesus. Cristo, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
Para a gente entender um pouco melhor esse versículo, Cristo riscou a cédula que era contra nós. Que cédula? O que é isso? A gente conhece cédula como notas, né? Uma cédula de R$2, de R$5, de R$10, de 20, de 50, a tão sumida cédula de R$100, né? A de 200, então nem se fala. Não é esse tipo de cédula que na verdade é um documento de dívida. Cristo riscou a nossa dívida. Ele riscou esse documento. Ele riscou. E aí diz ali que era contra nós, nas suas ordenanças. O que quer dizer isso? As ordenanças são a lei. A lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, pelos mandamentos que nós temos é que nós entendemos o quanto nós somos pecadores, porque nós não conseguimos obedecer os mandamentos. A gente não consegue, é impossível para nós. Então nós já somos culpados. E é justamente por isso que ele diz ali que a qual de alguma maneira nos era contrária. Essa lei é contra nós. Ela não nos favorece de forma alguma, porque nós não conseguimos obedecer à lei. E aí por isso é que Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz ali que se nós conseguíssemos obedecer toda a lei, mas se falharmos num só ponto, nós somos culpados em toda ela. Então toda a lei é um conjunto de mandamentos, dos quais se nós desobedecermos apenas um, nós somos culpados em todo o conjunto. Então nós já seríamos impossibilitados de chegar até o céu. Nós já seríamos pecadores diante de Deus. Mas é aí que ele diz ali, então, por isso que ele riscou essa cédula, ele riscou a nossa dívida. Então ele disse ali que ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pegou essa cédula, esse documento onde constava a nossa dívida diante de Deus, e ele cravou ela na cruz. O que ele fez ali? Ele pagou a dívida. Ele pagou a nossa dívida. Por que nós temos esse fato? Porque Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento. Mas Cristo recebeu por nós, porque diz ali, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estávamos em dívida com Deus, mas Cristo assumiu a nossa dívida. E é justamente isso que Paulo está fazendo aqui, né? Paulo está dizendo isso para Filemão. Então nós conseguimos entender aqui, nós podemos ver Cristo, né, aqui na carta de Filemão, a Filemão. Nós vemos Jesus aqui. Né? Então nós temos um quadro de Cristo. Irmãos, parece que Filemão também tinha uma certa dívida de consideração com Paulo, porque o versículo 19 diz assim: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estou escrevendo isso aqui pela minha própria mão, tá? Então pode confiar. E isso aqui não é para mim te dizer que você te deve a mim. Ou seja, não é para te dizer, ou a gente fala, né? Eu não quero te jogar na cara. Claro que Paulo não está falando dessa forma, mas para a gente entender um pouco melhor. Olha, eu não quero te dizer que você me deve a mim, você mesmo. Você se deve a mim. Ou seja, você deve algo para mim. Eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer isso. Mas aí ele fala no versículo 20. Sim, irmão. Eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. De novo a palavra entranhas. Paulo está dizendo, Filemão, eu vou me alegrar pela decisão que você vai tomar. Eu sei que você vai fazer o certo. Então, anima o meu coração no Senhor. Recreia as minhas entranhas. Me ajuda a descansar no Senhor.
sabendo que você vai tomar a decisão correta. E é por isso que ele finaliza no versículo 21, nosso texto. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Filemon, eu te conheço, nós temos intimidade, nós lemos aqui tudo isso, né? Eu sei do amor que você tem para com os santos, eu sei que você vai tomar a decisão correta. Eu não quero te falar que você me deve alguma coisa, mas me alegra no Senhor, porque eu sei que você vai fazer mais do que eu te peço. Eu confio que você vai fazer mais ainda do que eu te peço, né? Então, irmãos, lembra da nossa ideia aqui desse texto? Agora vai ficar um pouco mais claro para nós a gente lendo novamente. O apóstolo Paulo, ele intercede pela vida do irmão Onésimo, confiante na fé e no amor de Filemon a Cristo, no seu apreço pelo amor fraternal e no seu bom relacionamento cristão com o próprio Paulo. Por causa disso, Paulo tem essa ousadia de fazer esse pedido: Filemon, recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo, recebe ele, abre as portas para ele, recebe ele com amor, de braços abertos. Ele agora é um irmão em Cristo, e se ele te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta, não cobra dele não, ele não tem condições, coloca na minha conta, de algum jeito eu ainda vou te pagar isso. Mas eu tenho certeza, eu sei que você vai me alegrar, você vai tomar a decisão correta, porque eu sei que você vai fazer além do que eu estou te pedindo. Olha que confiança, irmãos. E aí então, para a gente finalizar aqui, a conclusão que a gente tira, se a gente pega esse texto, eu não sei se os irmãos notaram, eu gosto de trabalhar com palavras. Se a gente pega e destaca algumas palavras aqui, você viu aqui que ele menciona muito aqui sobre relacionamento. Relacionamento de Paulo com Filemon, relacionamento de Paulo com Onésimo, relacionamento de Filemon com Onésimo, recebe Onésimo, eu amo Onésimo, então, Filemon, eu também te amo, recebe ele como se fosse a mim mesmo. Nós temos um relacionamento. Se a gente destacar algumas palavras aqui, olha só. Quando se tem fé e amor a Cristo, o resultado é um apreço pelo amor fraternal, ou seja, a pessoa valoriza o relacionamento entre os irmãos, e existe um bom relacionamento cristão. Por quê? Porque existe fé e amor a Cristo. Porque o meu relacionamento com Cristo é que vai direcionar o meu relacionamento com os irmãos. Filemon tinha um bom relacionamento com Cristo. E isso iria direcionar o relacionamento dele com Onésimo. Se ele receberia ou não Onésimo, se ele cobraria a dívida ou não cobraria de Onésimo. Então Paulo sabia que Filemon tomaria a decisão correta. Por quê? Porque Filemon amava e tinha fé no Senhor Jesus Cristo. E é isso que direciona a nossa vida, a ter um bom relacionamento com os irmãos. Quando há um problema de relacionamento, você pode ter certeza, é porque falta fé e amor no Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que a pessoa deixa de ser salva, não é isso. Mas quanto mais fé e amor a Cristo nós temos, melhor é o nosso amor fraternal, amor de irmãos e o nosso relacionamento cristão. Amém?